crocheteiras e crocheteiros, sejam bem-vindas e bem-vindos ao meu canal, Maria Isabel Arte em Fios. Hoje eu estou trazendo a vocês esse chapéuzinho, que é uma graça. Vocês viram as fotos já, como ele fica na cabeça, né? Fica muito bonitinho, todo feito em quadradinhos da vovó, né? Ah, mas é uma coisa assim comum? É, mas tem uns segredinhos para você fazer e moldar ele para ficar bonitinho, certinho, do jeito que a gente vê, tá? Vou dobrar ele aqui, tá? Então, você tem aqui quadradinhos tradicionais para fazer o topo da cabeça e tem quadradinhos diferenciados para fazer a aba, tá? Então, vou ensinar para vocês todas essas etapas, né? Como a gente faz esses encaixes certinhos, né? Aqui no topo nós fizemos um círculo, tá? Esse círculo mediu 13 centímetros. O chapéu está com a medida total, olha, medindo desde aqui de cima do início até a ponta com 26 centímetros, tá? Sendo que até o início da aba, nós temos 16 centímetros e meio, tá? Entre 16 e 16,5 centímetros. E uma abinha um pouquinho mais larga, né? Que chega aqui até uns 10 centímetros, tá? Essa abinha é muito charmosa, porque justamente a forma como ela foi feita, ela permite, ó, que ela fique enroladinha assim na ponta, tá? Então, ela fica muito bem, veste muito bem, é um tamanho bem grande, né, para adulto. E você pode fazer utilizando sobras de fios que tem em casa, né? Aqui no caso, eu usei fio duplo de linhas do mesmo tex da linha N. Eu usei Bella Fashion, Camila Fashion, sempre o fio duplo. Mas você pode fazer com barbante número 4, pode fazer com lã, se quiser fazer para inverno, né? Lã do tipo molê, clube, nina, ou 2 fios de lã de bebê juntos, né? E usei a agulha número 3 para ficar bem firme. Então, se você tiver o ponto mais largo, você pode usar a agulha 2,5. Se você tiver o ponto mais frouxinho, pode ser 3 até 3,5, tá? Então, é isso, gente. Convido vocês a assistirem, a fazerem, né, o seu chapéuzinho com sobras de fios. Você pode ir fazendo aos pouquinhos e guardando os quadradinhos, né? E depois montar o seu chapéu. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem, façam comentários no nosso vídeo, tá? E vamos lá, então, ao nosso passo a passo. Para fazer esse chapéu, eu vou usar fio duplo de linha de algodão com tex entre 295 e 300, né? Esse tipo de linha a gente encontra nas linhas Anne, Camila Fashion, Bella Fashion, todas que têm essa espessurinha de tex 300 ou 295. Vou usar o fio duplo, agulha número 3. Vou precisar também de uma agulha para remate, né? Agulha de tapeçaria e tesoura, tá? Então, nós vamos iniciar. Você pode usar as cores que quiser, que tiver em casa, pode usar restinhos, tá? Que no caso, como eu tenho 2 novelos, eu abri um fio de cada, mas você pode usar um novelo só, pega de um lado, pega do outro e usa duplo, tá? Falando um pouquinho das cores, né, que eu esqueci, essa aqui é um amarelo ouro, da Camila Fashion, é a cor 291. Vou usar também o azul da Bella Fashion, é a cor 508, se não me engano é azul turquesa. E da Camila Fashion, eu vou usar a cor 1362, é um rosa aqui um pouco mais escuro, quase pink. E da Bella Fashion, eu tô usando esse beijinho, que é a cor número 4, tá? Então, vamos lá. A primeira carreira, a gente vai fazer ou um anel mágico, ou então 6 correntinhas fechadas num círculo, tá? Eu gosto de fazer o anel mágico. Vamos subir
3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, tá? Então, aqui nós vamos iniciar o topo do chapéu. O topo do chapéu nós vamos fazer redondo, normal, depois a gente vai encaixar os quadradinhos na lateral. Dentro aqui desse anel mágico, eu vou fazer mais 15 pontos altos, tá? Então, com as correntinhas, eu tenho um total de 16 pontos altos. Eu vou fazendo aqui, volto ao final da carreira para fazer a próxima. Terminei a primeira carreira, né? Puxei aqui meu anel mágico para fechar. Agora, eu vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início, tá? Se você quiser, pode trocar a cor, fazer uma nova cor, ou pode fazer tudo de uma cor só, aí é critério do gosto de cada um. Aqui eu vou fazer a próxima carreira ainda com esse amarelinho, depois eu vou trocar a cor na terceira carreira. Então, eu fechei, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Nesse mesmo lugar, eu já vou fazer um aumento, então, vou fazer mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto e mais um aumento. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E vou caminhando assim, nessa carreira, em todos os pontos, até chegar aqui no final. Ao final, a gente vai ter 32 pontos aqui nessa segunda carreira. Prontinho, fechei a segunda carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Faço mais uma laçadinha e corto o meu fio, porque eu vou trocar de cor, tá? Agora, a terceira carreira eu vou fazer com esse fio pink, rosa pink. Deixa eu juntar aqui as pontas. Eu também tenho 2 novelos, isso me facilita, né? Mas, se não tiver, você pode usar um novelo só, abrindo a ponta do centro e a ponta de fora. Ó, fiz uma laçadinha. Eu vou em qualquer ponto aqui, tá? Vou subir até aqui atrás e vou subir com ponto baixíssimo, né? Já vou aproveitar para cobrir esses fiozinhos. Subo 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Nesse mesmo local, eu faço um aumento. No próximo ponto, eu faço um ponto alto normal. No seguinte, eu vou fazer um aumento. Então, faço 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. No próximo, eu faço só um ponto alto, tá? Então, a gente vai seguindo assim. Faz um aumento num ponto, no ponto seguinte, só um ponto alto. Nós vamos aumentar 16 pontos nessa carreira, ao final teremos 48 pontos. Terminei a terceira carreira com ponto baixíssimo na terceira correntinha, fiz um nozinho aqui no fio azul, que eu vou trocar de cor. Nesse mesmo lugar da emenda, eu vou encaixar o meu fio e subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, tá? Puxo o rabichinho para já arrematar. No mesmo lugar, eu vou fazer um aumento. Então, um ponto alto no mesmo ponto de base das 3 correntinhas. No próximo ponto, ó, que é esse aqui, logo aqui na sequência, eu faço um ponto alto. No próximo, eu também faço só um ponto alto. No ponto a seguir, que é o quarto ponto aqui do início, eu faço um aumento. Então, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, eu faço só um ponto alto no ponto da base.
A seguir, só um ponto alto. E no ponto a seguir, eu faço um aumento. Então, a gente tá aumentando uma vez a cada 3 pontos, tá? Então, faço 1, 2, 3. Sempre nesse primeiro, eu faço o aumento, tá? Nós vamos ter, ao final dessa carreira, 48 pontos. Então, vamos lá, eu já retorno. Corrigindo uma informação para vocês, ao final da 4ª carreira, que é essa azulzinha, a gente tem que ter 60 pontos, não 48. 48 é o final da 3ª carreira, que é essa cor-de-rosa, tá? Então, já fechei aqui com um ponto baixíssimo. Como eu vou trocar de cor, eu quebrei o fio e vou emendar o fio da minha próxima carreira, que é a 5ª carreira. Então, venho aqui com um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e ainda vou fazer aumento nesse mesmo ponto de base, tá? Então, eu vou fazer o aumento num ponto, depois eu vou fazer sem aumento nos próximos 3 pontos altos, tá? Então, um ponto alto no próximo ponto da base. Um pouquinho apertado, eu tô apertando propositalmente meu ponto, tá? Pra não ficar muito mole, então fica um pouquinho difícil de trabalhar. Então, 1, 2, 3 pontos altos, sem aumento na base. No próximo ponto, eu faço um aumento, tá? Trabalho 3 pontos altos na base sem aumento. E no próximo, eu faço um aumento. 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então, no final dessa carreira, a gente tem que ter 80 pontos aqui nesse círculo. Pronto, terminei aqui a minha 5ª carreira, tenho 80 pontos aqui ao redor, já quebrei o fio, e eu fiquei com um círculo de 12 centímetros e meio, tá? Ao redor desse círculo, nós vamos encaixar 5 quadradinhos como esses aqui. Então, os quadradinhos, eles são grandinhos, não são pequenos, não. Então, o topo do chapéu mais os quadradinhos vai dar suficiente para uma pessoa adulta vestir, tá? Nesse meu quadradinho, eu tenho aqui na lateral, cada conjuntinho de 3, né? Eu tenho 5 conjuntinhos, tenho 15 pontos altos. E aqui, eu tenho 80 pontos. Então, a gente pode fazer uma continha que é a seguinte, olha. 80 pontos dividido por 5 motivos, eu tenho que ter um intervalinho de 16 pontos para encaixar cada motivo, tá? Calma que eu já vou mostrar como que a gente vai fazer os motivos. Mas antes disso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma separação aqui, ó. Esse aqui eu já conto como a primeira separação, e a gente vai contar 16 pontos, intervalinho de 16 pontos, e colocar umas marcaçõezinhas aqui nesse topo redondinho, para nós encaixarmos direitinho os nossos quadradinhos e não faltar ou sobrar pontos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui no 17º, eu vou pôr uma marcaçãozinha, tem uns fiozinhos aqui. Ó, pode ser fiozinho, pode ser aqueles marcadores de plástico, pode ser o que você quiser, tá? Eu ponho o fiozinho que tá mais fácil aqui pra gente. Até cortei uns aqui. Aí, eu conto 1, 2, 3, 4... a partir desse que eu marquei, né? Eu vou contar 16 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No 17º, eu coloco outro marcadorzinho, tá? E assim, em toda a volta, tá? Então, a gente vai ter 5 espacinhos de 16 pontos aqui
para nós fazermos os nossos encaixes de quadradinho. Então, meu círculo ficou aqui todo marcado, tá? Agora, eu vou iniciar o quadradinho, né? E vou mostrar para vocês o seguinte, ó, nós temos dois formatos de quadradinho. Nós temos o da lateral do chapéu, né? Que vai compor a parte de cima do chapéu. E temos o quadradinho da aba, tá? Na lateral, nós temos 5 quadradinhos desse, mais exato, quadrado. E na aba, nós temos 7 quadradinhos desse que tem um estreitamento aqui, tá? Então, todos os quadradinhos, eles são iguais até a terceira carreira. No total, a gente vai precisar de 12 quadradinhos, né? 7 mais estreitos e 5 quadrados, tá? Então, nós podemos fazer já 12 etapas até a terceira carreira e deixar só a última carreira para a gente fazer diferente, tá? Então, como que a gente faz? Eu vou pegar aqui o fiozinho amarelinho que eu iniciei o centro do meu quadradinho. Como eu gosto de trabalhar com anel mágico, eu vou fazer anel mágico, mas você pode fazer 6 correntinhas e fechar no círculo também, tá? Então, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e fazer mais 2 pontos altos, tá? Faço 2 correntinhas e faço mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e mais um bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas e um bloquinho de 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas e fecho na terceira correntinha. Então, aqui a gente tem um miolinho, né? Deixa eu apertar aqui o centro. Depois a gente faz um arrematezinho com esse fio. E aqui eu dou uma correntinha e vou quebrar o fio porque eu vou trocar de cor, tá? Então, vocês vão fazer a quantidade necessária aqui de miolinhos da mesma cor, depois muda. Ó, eu vou pegar já o fio cor-de-rosa, que eu vou usar para fazer a segunda carreira. Venho aqui no centro, aqui ó, em qualquer cantinho desse, tá? Aliás, deixa eu fazer um nozinho aqui, que é mais fácil, tá? E eu vou aqui dentro enganchar e subir 3 correntinhas. Bom, pessoal, como esse tipo de quadradinho já é muito conhecido de todo mundo, eu só vou fazer uma explicação, né? Eu até comecei aqui a segunda carreira, mas eu não acho necessário, não. Acho necessário explicar quando formos fazer esse aqui, que a gente vai fazer diminuição, tá? Então, esse quadradinho aqui, a segunda carreira, a gente engancha o fio da outra cor num dos cantinhos, né? Nós temos 4 cantinhos. E a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e passamos direto para o próximo cantinho, fazemos novamente 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos e damos a volta. Na terceira carreira, a gente engancha a terceira cor em qualquer local, pode ser inclusive aqui no meio, tá? Ou no cantinho. E a gente faz, então, em cada cantinho, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, mais um bloquinho. No intervalo entre um bloquinho e outro, aqui na lateral, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos, sem separação de correntinha. No cantinho, também, a gente faz 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui nesse cantinho. Terminou a carreira, quebra o fio e vamos para a quarta carreira. É a mesma coisa, então, você vê que o quadradinho vai crescendo. Então, nos cantinhos, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
E no intervalinho de cada bloquinho, a gente faz mais um bloquinho de 3 pontos altos, tá? Na sexta carreira, ou melhor, na quinta carreira, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Quinta carreira, é a mesma coisa. Então, faz um bloquinho no canto, 2 correntinhas mais um bloquinho no mesmo canto. E em cada intervalinho a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui na última carreira, nós vamos ter um bloquinho no canto, mais 3 bloquinhos centrais e mais um bloquinho no outro canto, tá? Então, são 5 bloquinhos em cada lateral. Eu deixei aqui o cordão um pouquinho mais comprido, porque eu gosto de unir com agulha de tapeçaria, mas eu vou mostrar para vocês que também dá para unir com pontinho baixo, tá? Então, nós vamos fazer das duas formas. Então, façam até esse ponto, a gente vai fazer primeiro a união dos motivos da parte superior do chapéu, depois eu mostro como fazer o quadradinho da aba. Então, vamos lá, vamos começar a união dos quadradinhos. Ó, eu terminei aqui, não quebrei o fio, tá? Continuo com o fio para dar sequência com os pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui a parte redonda do meu chapéu, eu vou posicionar direito com direito do trabalho, tá? Ó, um é reto, outro é redondo, mas vai dar certo, tá, gente? Então, aqui, olha, eu terminei, eu vou fazer, aliás, aqui eu já fiz uma correntinha, eu vou aqui onde eu coloquei o primeiro marcador, insiro a minha agulha, volto lá onde tá saindo esse meu ponto, insiro a agulha lá, puxo um ponto baixo nesse mesmo ponto, tá? O marcador depois a gente tira. No próximo ponto, ó, tá vendo que eu tenho o quadradinho aqui por baixo e a parte redonda por cima. Então, no próximo ponto, eu insiro a agulha, olho aqui no meu quadradinho qual é o próximo ponto, insiro a agulha, puxo e faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto da parte redonda, vou no próximo ponto do quadradinho e faço um ponto baixo. E a gente vai caminhando assim, olha, sempre indo na parte redonda, vendo qual é o próximo ponto que tem que fazer e faz um ponto baixo. Venho aqui por trás, venho aqui no próximo ponto da parte quadrada e faço um ponto baixo. Insiro a agulha aqui por trás no redondo, pego a parte quadrada e faço um ponto baixo, tá? Então, nós vamos costurando, fazendo um ponto baixo pelo avesso, ó, nós estamos no avesso da peça, tá? Vocês vão ver que vai dar certinho até o próximo marcador, ó, sempre olhando onde insere a agulha. Venho aqui, venho na parte reta, quadrada, venho no redondo, tá? Insere a agulha, sempre confere se não tá pulando ponto, se não tá faltando alguma coisa. Vai sobrar um ponto na parte redondinha, tá, gente? Olha, aqui eu já tô no penúltimo, né? No último ponto aqui do quadrado, aliás, do penúltimo, né? Venho pro último, tá? Então, a gente uniu aqui esse quadradinho com a parte redonda. Vou pegar o próximo quadradinho, deixa eu pegar um outro aqui, esse. Da mesma forma, tá? Coloco o direito contra o direito, né? O direito do quadradinho contra o direito da peça redonda. Eu tenho mais um ponto aqui para fazer. Eu vou fazer pegando os 2 quadradinhos juntos. Aliás, minto. Eu vou pegar no intervalinho aqui do próximo quadradinho, tá? Aí, eu tenho o marcador onde eu inicio,
eu vou pegar aqui no primeiro ponto do quadradinho. E vou dando sequência. Tá? Então, a gente vai fazendo até acabarem-se os pontos para unir de cada intervalinho, tá? Então, vai ficando assim, ó. Tá vendo? Então, a gente vai unindo, encaixando os quadradinhos nesses intervalinhos. Eu vou fazer até o final e volto para mostrar como ficou. Prontinho, olha aqui, pessoal, como ficou, tá? Deu certinho, você vai encaixando todos os quadradinhos certinho. Aí, no final, tira esses marcadores, né? Depois eu tiro. Eu terminei e eu não quebrei o fio, por quê? Eu posso fazer, ó, agora a gente vai começar a fazer a emenda da lateral do quadradinho. Então, eu posso dar continuidade aqui com pontinho baixo, normal, não há necessidade de quebrar o fio, tá? Então, eu venho aqui, olha, eu tô aqui, né, no final, o último ponto eu encaixei, tem uma alcinha aqui e tem a outra alcinha, ó, do intervalo desse lado. Eu vou unir as alcinhas aqui com pontinho baixo, não sei se tá dando pra ver, agora que eu tô, olha, tá vendo? E da mesma forma, eu vou em cada ponto do bloquinho, né, da parte quadradinha, e vou fazendo um ponto baixo. Venho por trás, venho pela frente e junto os dois, tá? Por trás, por frente e junto os dois. Depois eu mostro como fazer para unir com agulha de tapeçaria. Alguns deles eu vou unir com agulha de tapeçaria. Então, aqui, vem pra cá, tá? É só seguir fazendo a mesma coisa até a pontinha. Aqui na pontinha você quebra o fio, porque aí a gente vai dar sequência à parte da aba, ó. E aí ele vai já adquirindo o formato do chapéu, tá vendo? Ele vai ficando já abauladinho, ok? Eu vou dar uma paradinha aqui e mostrar para vocês como fazer com a união com agulha de tapeçaria, tá? Vou vir pra cá, para esse motivo, esses dois motivos aqui. Então, assim, você também coloca, ó, encaixa um quadradinho de frente pro outro. Eu deixei fio comprido aqui, então, vou aproveitar esse fio comprido, colocar na agulha. É um pouquinho difícil, que o fio é grosso e minha agulha é bem mais fina, mas deu, tá? Então, aqui, você também dá uma retrocidinha aqui, olha, junta essa parte aqui da correntinha, né, das correntinhas, a última correntinha. Eita, ih, não entrou um fio, pera lá, deixa eu voltar. Deixa eu colocar de novo que saiu, deixa eu tirar esse fio que tá atrapalhando. E recolocar o fio na agulha, porque eu acho que eu dei uma puxadinha e não entraram os dois, entrou um. Voltando aqui agora com a linha já enfiada na agulha, né? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar quadradinho de frente para um quadradinho de frente para o outro, pelo direito sobre direito, tá? E vamos costurar pelo avesso. Então, eu tenho o meu fio terminado aqui nessa parte central, né? Do motivo do canto, eu vou unir na correntinha, numa das duas correntinhas, pode ser na segunda correntinha, passar a agulha e unir a pontinha. Aí, a gente vai passar essa agulha pegando, olha, aqui em cima, os dois pontinhos, como se a gente estivesse pegando com agulha de crochê, tá? Pega os dois pontinhos de cima, os dois fiozinhos de cima da correntinha do primeiro ponto, venho aqui no ponto correspondente da outra pecinha. Olha aí que tá um pouquinho difícil, ó. Ah, é aqui, ó. Correspondente é aqui onde
tem a correntinha, tá? E passo a linha. Venho no ponto seguinte, ó, pego as duas laçadinhas aqui de cima do ponto, vou no outro quadradinho, pego o ponto correspondente, também as duas laçadinhas de cima e vou passando a agulha, tá? Então, a gente vai fazendo esse movimento, ponto por ponto, né? Sempre procurando o ponto correspondente de um quadradinho e do outro quadradinho até o final, tá? Olha. Simples assim, tá? Então, a costura, ela é bem facinha, bem rápida. Vou mostrar como que tá ficando pelo lado direito, tá? Fica um pouquinho diferente do que feito pelo ponto baixo, tá? Fica uma laçada um pouquinho diferente. Mas quando a gente põe tudo junto, não vai dar diferença não, tá? Vou fazendo aqui, a hora que eu unir todos os gominhos, né? A gente tem que fazer todas as uniões, aí nós vamos partir para o motivo e para a parte da abinha do chapéu. Então, agora a gente vai fazer este motivo, que são 7 motivos para compor a aba do chapéu, tá? Então, ele é mais estreitinho aqui na parte interna e na parte externa da aba um pouquinho mais largo. Então, até a terceira carreira do motivo é tudo igual, tá, gente? Então, eu fiz aqui já as minhas 3 primeiras carreiras. Agora, eu vou pegar o fio beijinho que eu tô usando, vou emendar aqui, vou fazer o cantinho. Só que eu vou fazer apenas a metade do cantinho, tá, gente? Eu gosto de fazer dessa forma para facilitar, para passar para a carreira seguinte. Como são 2 carreiras no mesmo fio, né? Então, a gente sobe aqui 3 correntinhas, fazemos mais 2 pontos altos para fazer o grupinho de 3 pontos altos do cantinho, né? Metade, né, do cantinho. Passo aqui para o próximo intervalo e faço 3 pontos altos, tá? Então, até aqui, normal. Agora, no próximo grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto alto. Então, são 1, 2, 3 pontos baixos, tá? E sigo fazendo ponto baixo até a pontinha. Então, mais 3 pontos baixos aqui sobre esse próximo grupinho. Opa, eu tô tentando esconder o fio e o fio quer enlaçar aqui junto. Deixa eu dar uma arrumadinha. Pronto. Então, até aqui, eu tenho 6 pontos baixos, tá? Depois desse grupinho de 3 pontos altos, eu vim direto fazendo ponto baixo sobre cada ponto alto da carreira anterior. Então, são 6 pontos baixos. Para fazer o canto, eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo, tá? Deixa eu cortar essa pontinha para não ficar atrapalhando. Opa. Pronto. E aqui eu sigo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, eu já tenho o primeiro, aliás, ponto baixo sobre ponto alto, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vou fazer o cantinho. Ai, tem um nó, que bom. Um cantinho, que é um aumento. Então,
11 pontos baixos. Então, nessa lateral, a gente vai ter 11 pontos baixos. Vou fazer uma correntinha e aqui eu volto fazendo como nessa lateral. Vou completar o cantinho, então, um ponto baixo, e vou fazer ponto baixo sobre cada um desses pontos altos, desses próximos 6 pontos altos dos dois grupinhos. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos na lateral. Tudo bem? Agora, eu faço o meu grupinho de 3 pontos altos nesse intervalinho normalmente, tá? Vou pro cantinho e faço o cantinho normalmente. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Pulo aqui pro meio, faço meu grupinho de 3 pontos altos normalmente. Então, eu fiz esse grupinho, mais esse grupinho. Agora, eu cheguei para completar o grupinho do canto, tá? Como eu vou fazer mais uma carreira, eu não vou fazer 2 correntinhas e enlaçar aqui. Eu vou fazer aquele truque de fazer um ponto alto, ó. Eu dou a laçadinha na agulha, venho aqui na terceira correntinha, engancho esse ponto alto e faço ponto alto como se fossem as correntinhas, tá? Daqui eu já subo o próximo grupinho, e é bom porque vai ficar tudo no cantinho, né? Vai ser bom depois pra gente iniciar a emenda. Vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu faço metade, né, do cantinho, então um grupinho de 3. Venho aqui no espacinho e faço um grupinho de 3 pontos altos, tá? Agora, eu vou continuar fazendo a redução. Então, sobre os próximos 3 pontos altos, eu faço 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. E continuo fazendo até o biquinho, até o aumento, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui eu já tenho 3, eu vou fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, eu vou fazer um aumento no cantinho. Deixa eu só desembaraçar que esse fio não gosta de trabalhar duplo, ele embaraça. Então, uma correntinha. Aliás, desculpa, gente. Errei aqui. É um ponto baixo, aqui onde a gente fez uma correntinha para fazer a viradinha do cantinho. Um ponto baixo, uma correntinha, e agora nós vamos fazer a sequência aqui nessa lateral. Só eu desmanchar esse enrosco, pronto. Então, aqui a gente completa o aumento do cantinho, então eu tenho um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo sobre cada um dos próximos pontos baixos. Então, aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nozinho. Vamos desfazer o nozinho. Esse fio é muito bom, mas esse beijinho, ele tá me dando um pouquinho de trabalho com esses nozinhos. O nozinho não vai desmanchar, vai ficar. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, eu vou pro cantinho, aqui onde eu tenho um intervalinho de uma correntinha, vou fazer o aumento.
Então, eu vou fazer... Opa, aqui ficou muito estreitinho. 13 pontos baixos nessa lateral, tá? Então, vocês anotem esse número, que esse número é importante. 13 pontos baixos, nós vamos precisar dele para calcular direitinho a emenda na parte superior do chapéuzinho. Aí, eu viro, né, faço uma correntinha, que é o cantinho, continuo, né, completando o cantinho com o primeiro ponto baixo aqui dentro desse cantinho, depois ponto baixo sobre ponto baixo, então... 2, 3, 4, 5, puxar um pouquinho mais de fio, 6, 7, 8, 9, vou continuar fazendo sobre os próximos pontos altos, né? Então, 9, 10 e 11 pontos baixos. Então, o que que a gente tem? Na lateralzinha aqui, ó, nós temos 11 pontos baixos de um lado e 11 pontos baixos do outro. E aqui, onde eu vou fazer a emenda com a parte superior do chapéu, tem 13 pontos baixos. Eu descarto essa correntinha da virada, porque ela é muito pequenininha, na hora que a gente tá emendando, ela não vai fazer muita diferença. Então, a nossa contagem vai ser, basicamente, esses 13 pontos baixos. Daí, nós continuamos. No intervalinho aqui, fazemos um grupinho de 3 pontos altos. Olha, eu nem faço o levantamento, a transição de ponto baixo para meio ponto alto, não precisa, tá? Vai ficar um degrauzinho, esse degrauzinho depois ele vai ajustar a viradinha da abinha, tá? Então, não precisa. Agora, aqui no cantinho, eu faço um cantinho com um grupinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas, e mais 3 pontos altos. No próximo intervalinho, 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. No próximo, 3 pontos altos. E no cantinho eu completo o meu canto com 3 pontos altos, 2 correntinhas, uno na terceira correntinha, pegando 2 fiozinhos, que é melhor, né? Uma correntinha aqui, já quebra o fio. Eu vou deixar um pouquinho mais comprido para ajudar na costura depois, nessa costurinha da lateral. Tá? Então, tá aqui o nosso motivo da abinha feito, tá? Então, são 7 motivos e eu já venho para mostrar o restante. Bom, aqui está a parte superior do chapéu, que eu já uni os 5 quadradinhos, tá, gente? Fica um pouco emboladinho porque a gente tem uma diferença mesmo de quantidade de pontos, mas a hora que você coloca na cabeça fica certinho. Então, aqui, a gente vai ter que fazer uma matemática, tá? O que que acontece? Nós temos aqui em cima 13 pontos baixos para unir. Então, eu tenho 13 e 7 motivos. 13 vezes 7 é igual a 91, né? Então, eu tenho que ter 91 pontos aqui ao redor para conseguir unir direitinho, né? Fazer aquela divisão e fazer a união certinha de cada motivo desse daqui, tá? Então, eu vou fazer uma conta, um cálculo, sabendo que aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de pontos altos. Então, eu vou ter 15 pontinhos disponíveis aqui. Mas eu tenho também essas emendinhas, então... Em cada lado, posso colocar mais um pontinho para fazer emenda. Então, 15 mais 2, 17, tá? 17 vezes
5, que é a quantidade de motivos que eu tenho, vai me dar 85 pontos. Menos 91, 6 pontos. Então, ainda falta 6 pontos para eu distribuir aqui, tá? Eu posso colocar, então, nesse intervalinho, né? Na união, mais um pontinho. Então, eu vou ter mais 5 e um pontinho eu vou colocar aleatoriamente, tá? Então, no total, eu tenho que ter 91 pontos e dividir esses 91 pontos por 7. Então, 91 dividido por 7 igual a 13, tá? Então, vamos fazer isso. Nós vamos emendar em qualquer ponto aqui ao redor. Eu vou escolher um ponto aqui ao meio, porque depois a gente já começa a fazer a emenda dos motivos também, onde a gente parar, tá? Então, vou fazer uma laçadinha na agulha mesmo, tá? Nesse pontinho aqui, aleatoriamente escolhido, eu vou fazer o primeiro ponto baixo. Então, vamos contando. 1, 2, 3, você vai contando até atingir 91 pontos, tá? Distribuindo esses aumentos. Tem 6 aumentos que a gente tem que fazer, então a gente vai fazer aqui, né? Vamos fazendo ponto baixo sobre ponto alto, tá? Quando eu chego aqui na emenda, eu faço mais um ponto baixo, na junção, um ponto baixo, e na outra alcinha, um ponto baixo, e dou continuidade, tá? Então, aqui eu já tive um aumento. Um ponto a mais, posso colocar até aqui no finalzinho, ou logo no começo, não tem problema, tá? Então, vamos fazendo até dar 91 pontos. Pronto, gente, ó, eu fiz 2 no último ponto, né? Para completar 91, deu certinho. Agora, a gente vai fazer aquela marcação, né, com os fiapinhos, ou então com marcadores, de 13 em 13 pontos. Eu vou contar, esse aqui será o meu primeiro, que eu já tenho, inclusive a marcação eu não quebrei o fio, a gente vai continuar fazendo a emenda a partir daqui. Então, esse eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Na verdade, eu vou colocar o marcador no próximo, no primeiro, né? Então, no primeiro aqui eu coloco o marcador e conto a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No seguinte, coloco novamente o marcador e conto a partir dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No seguinte, coloco o marcador. Então, a gente vai fazendo isso até o final para nós encaixarmos. Eu vou fazer e já retorno. Prontinho, já fiz as divisões. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacinhos de 13 pontos, né, para encaixar os nossos quadradinhos. Nós vamos fazer da mesma forma que fizemos a parte superior. Então, eu tenho aqui a parte mais estreita, né, com 13 pontos baixos. Eu vou virar o meu motivo e vou colocar direito com direito. Eu vou unir pelo avesso com pontos baixos mesmos, tá? Então, aqui eu vou subir uma correntinha para dar altura. Venho aqui no primeiro ponto baixo da esquininha, que olhar pelo direito, porque o comecinho é um pouquinho difícil, ó. Primeiro ponto baixo, pego as 2 correntinhas desse primeiro ponto baixo, é um pouquinho difícil. Deixa eu fazer o furinho, pronto, consegui, tá? Puxo aqui, engato no mesmo local onde eu subi a primeira correntinha, puxo os 2 fiozinhos, o primeiro é um pouquinho difícil, mas a gente dá um jeitinho e consegue, tá? Então, olha, primeiro ponto baixo, tá? Aliás, eu acho que eu estou unindo um ponto adiante, é isso mesmo, tá, gente? Desculpa. Então, vamos de novo.
eu estou unindo no ponto aqui da lateral, é aqui, olha, primeiro ponto, tá certo? Venho no mesmo buraquinho onde eu subi a correntinha, puxo a minha laçada e completo o ponto baixo, tá? Na próxima, eu venho no próximo ponto baixo, ó, pego as duas correntinhas de cima, as duas laçadinhas, vou no ponto baixo correspondente aqui da parte superior do chapéu e faço um ponto baixo. Venho no motivo, pego as duas laçadinhas, vou no ponto correspondente e faço um ponto baixo, da mesma forma que foi feito na parte superior do chapéu, tá? Então, nós vamos fazendo ponto com ponto, né? Unindo sempre com pontinho baixo, ponto com ponto. Vamos fazendo. Vou fazer esse primeiro motivo completo e já encaixar o segundo para vocês verem como vai ficando. Depois a gente volta para fazer a união entre os motivos, tá? Mas antes, vejamos, olha, tem que tomar cuidado, porque senão a gente pula um ponto. Tem que estar sempre de olho, sempre ajustando para dar certinho, tá? Olha, às vezes o fio engancha, a agulha engancha, tem que refazer, isso é normal, tá? Então, eu vou pro penúltimo ponto. E agora, o pontinho final, tá? Então, olha, eu uni aqui os 13 pontos. Olha do lado direito como vai ficando, tá? Agora, eu vou pegar outro motivo, pego também pelo lado mais estreito, direito com direito. Eu tenho a marquinha aqui, eu vou deixar ela por enquanto, né? Depois eu retiro. Venho no ponto aqui do motivo do canto. Então, é esse. Opa! Aqui tá a correntinha e aqui tá o ponto. Então, eu venho nesse primeiro ponto, só acertar direitinho para pegar as duas abinhas. Aqui é muito fio enroscando, né? Porque tem o fio do marcador. Então, eu vou aqui nesse ponto onde eu tenho o fio do marcador e ajusto, deixa eu tirar o fiozinho pro lado, e vou fazendo da mesma forma. Olha, um ponto baixo, pegando um ponto do motivo e um ponto da parte superior do chapéu, tá? Com paciência, a gente faz isso de boa, não é demorado e é muito, muito, muito tranquilo, tá, gente? Então, eu vou fazendo aqui, a gente vai encaixar as nossas 7 pecinhas. Depois, a gente só tem mais 2 ações para fazer as uniões entre os squares da aba e um acabamento aqui na ponta, né, para ficar bonitinho, tá? Prontinho, já dei a volta, uni todos os motivos, cheguei aqui no último, eu vou aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz e eu prendo com um ponto baixíssimo, prende bem, né, não deixa muito frouxo, dá um nozinho e vou deixar esse fio um pouco mais comprido, por quê? Eu vou arrematar, eu não vou arrematar aqui com ponto baixo aqui na lateral, eu vou fazer costura, tá? Por quê? Porque a gente tem que deixar isso aqui o mais limpo possível, inclusive aqui, olha, gente, tem que esconder bem o fio, eu vou fazer isso depois, tá? Tem que esconder melhor, eu fui tentando arrematar ao fazer, mas não fica muito bonito, eu vou puxar e fazer à mão os arremates um a um, tá? Então, aqui é a mesma coisa, a gente vai unir square com square, dá uma ajeitadinha, tá?
nós vamos unir pontinho com pontinho até no final, tá? Esse aqui foi o único que eu não deixei fio comprido, né? Todos eles eu tenho fiozinho comprido que eu deixei no final, mas esse aqui não sei por que eu acabei não fazendo. Aí eu deixei aqui na hora de... Deixei ele por último, né? E na hora de cortar o fio, eu deixei mais compridinho pra fazer essa emenda com agulha, tá? Então, a emenda é muito fácil, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Se eu conseguir colocar na agulha, volto já já. Bom, então, vamos lá. Já consegui colocar o fio na agulha. E o método aqui é a mesma coisa. Você vai colocar o motivo direito com direito e vai unir pontinho com pontinho, os pontinhos correspondentes, tá? Pegando sempre os dois, as duas laçadinhas superiores aqui, tá? Passa a agulha de um lado ao outro, ó, pega a primeira laçadinha do primeiro motivo e pega a laçadinha superior do ponto correspondente do segundo motivo, tá? Então, não tem segredo, é tudo muito simples. A gente vai fazendo até o finalzinho. Ok? Chegando no finalzinho, a gente já arremata o fio direitinho, esconde, corta, já deixa prontinho, ó. Vai ficando assim do lado direito e do avesso, porque a abinha vai aparecer um pouquinho no lado direito, né? Também no lado avesso, também fica direitinho, tá? Então, para ficar mais fácil, você coloca um de frente com o outro, tá? Faz um sanduichinho assim. E vai pegando, né, o pontinho de um lado e o pontinho do outro. Dá um apertãozinho, né, um ajustezinho no fio para ficar certinho. E vai, tá? Você pode fazer a costura também do modo como está habituado, né? Não tem muita diferença não, tá bom? O importante é que fique certinho um ao lado do outro, né? Não dê diferença aqui no final, tá? E fique uma costura bonita, porque se aparecer no lado direito, não vai interferir visualmente, não vai ficar feio, tá? Então, é isso, gente. Vou fazer a união de todos os motivos e já esconder os fios e vamos voltar para ver o finalmente, né, da peça, como ela fica, tá? E fazer o arremate final aqui na borda. Olha aqui, gente, ó, já emendei, tá? Olha como ficou. Agora, a gente vai fazer um acabamento em pontos baixos aqui ao redor, tá? Mas antes eu queria mostrar uma coisa. O fato dessa parte aqui ser mais estreita aqui no topo e mais larguinha aqui embaixo, faz com que o chapéuzinho produza, ó, essa viradinha, tá? Então, ele fica muito gracioso quando vestido, ok? Então, nós vamos fazer um acabamento, né? Eu vou passar aqui uma carreira de ponto baixo, vou começar em qualquer canto, em qualquer lugar. E é ponto sobre ponto, é muito simples, não tem o que errar. Vou começar aqui na emenda. Olha, primeiro ponto baixo, não tem uma quantidade certa, porque aqui você tem que fazer apenas um acabamento, tá? Então, é ponto baixo sobre cada ponto alto. Cobrindo o fiozinho inicial, depois eu vou fazer um arremate no final, tá? E nós vamos fazer isso a toda volta, e depois eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo, por quê? Porque dá um acabamento mais bonito nessa bordinha. Se você quiser, pode até fazer 2 carreirinhas de ponto baixo, fica bom também, tá? Então, vou fazer tudo a minha borda, né, ao redor, e volto mostrando o ponto baixíssimo. Bom, cheguei aqui ao final da carreira de pontos baixos. Vou fazer agora uma carreira de pontos baixíssimos sobre
os pontos baixos, que é um acabamento final. Ele dá uma graça aqui nessa borda. Deixa eu fazer um pouquinho mais, olha, ponto sobre ponto. Ele deixa a bordinha aqui, assim, um pouco mais levantadinha, tá? Então, é só isso. No final, a gente une e arremata a carreira.